paz do Senhor Jesus, meus amados e minhas amadas, passando aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor. E hoje eu vou contar para vocês uma parábola do injusto juiz que se encontra no livro de Lucas, no versículo 18. E a gente começa a história assim. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Irmãos, olha que palavra tremenda e maravilhosa. Aqui, nessa passagem aqui de Lucas, conta a história de uma certa viúva. E esta viúva, ela ia até um juiz. E esse juiz, ele era injusto. Ele não temia o Senhor. Ele não temia o Senhor e ele não temia nenhum homem. Ele era injusto, ele era arrogante. E ela ia até ele todos os dias, pedindo a ele para que fizesse justiça em uma determinada causa que ela precisava que ele fizesse, porque ele era juiz daquela cidade, ele comandava. Então ela ia até ele. E de tanto ela insistir, um belo dia ele falou que ia fazer justiça. Para quê? Para que ela não voltasse mais a importuná-lo, ou seja, para que ela o deixasse em paz. E aqui embaixo fala: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? O que eu quero dizer com essa palavra, irmãos? Se esse homem que era injusto, que não temia o Senhor, que era arrogante, prepotente, não tinha o Espírito Santo de Deus, ele decidiu no seu coração fazer justiça àquela pobre viúva, encerrando assim aquela causa dela. Imagina o nosso Deus, que é amor, que é justiça, que é fogo consumidor. Nós que estamos clamando ao Senhor dia e noite para que Ele venha ao nosso favor, você acha que Ele não vai atender, irmãos? Você acha que Ele vai nos deixar sem justiça, sem resposta? Jamais, irmãos, o Senhor vai fazer uma coisa dessa. Aqui na própria palavra de Lucas, lá no versículo 7 de Lucas fala, ó: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Olha só, irmãos, o Senhor não fará? Claro que fará, irmãos, pois o nosso Deus, ele é justo, ele é verdadeiro, e o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em fazer justiça com aqueles que clamam a ele dia e noite. Então, esse juiz aqui, ele era insensato, ele não temia o Senhor, mas mesmo assim ele atendeu. Então eu quero dizer que se esse homem atendeu, o nosso Deus nos atenderá mais ainda, irmãos. Basta que nós continuemos clamando, basta que nós continuemos buscando, basta que nós continuemos ali insistindo na oração, no clamor, no choro, no jejum, na renúncia, nos propósitos, porque é assim, irmãos, que Deus trabalha.
Quando a gente faz a nossa parte, o Senhor, Ele faz a parte dele. Nós temos que fazer a nossa, nós temos que clamar, nós temos que insistir, nós temos que bater na porta. A própria palavra do Senhor nos fala que aquele que bate na porta, a porta ela se abrirá. Então nós temos que insistir nas orações. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas não recebem uma vitória e elas deixam de orar, elas ficam desanimadas, elas ficam frustradas, elas acham que Deus não estão ouvindo as suas orações. Isso aí, irmãos, é um grande engano que Satanás coloca na mente e no coração de muitas pessoas. Para quê? Para que as pessoas parem de orar, para que as pessoas desistam de orar, para que as pessoas desanimem mesmo e deixem, aquela causa de lado. Mas nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar clamando, pedindo ao Senhor por justiça, pedindo ao Senhor por misericórdia, clamando ao Senhor, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor Ele pode fazer. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra, vamos guardar ela no nosso coração e vamos acreditar no poder da oração. Não adianta a gente ficar também, irmãos, pedindo oração a pastores, a missionárias, a diaconisas, pedindo oração para um e para outro. Irmãos, a nossa oração, ela tem poder. A nossa oração, ela tem poder, pois o Senhor, Ele já nos deu autoridade. Ele já nos deu o seu Espírito Santo. Então, nós também temos que orar, porque tem muita gente, irmãos, que pede oração aqui, pede oração ali, coloca o nome das pessoas da sua família, para uma pessoa levar para monte, para um pastor levar para monte, para uma missionária levar para monte, e muitas das vezes ela própria, irmãos, não ora dentro da sua casa, não coloca o seu joelho no chão e clama ao Senhor. Ela só quer pedir oração, pede oração aqui, pede oração ali, mas nós temos que saber que nós também temos que orar. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar, nós temos que interceder. Não estou dizendo que a gente não deve pedir oração, que a gente não pode pedir. Pode, claro, os pastores estão aí para isso. As missionárias, as diaconisas, para nos ajudar, para nos dar um respaldo, para nos unirmos em oração. Mas nós também temos que orar, nós também temos que botar o nosso joelho no chão, nós também temos que interceder, temos que pagar o preço. Não é só ficar pedindo um, pedindo o outro e nós mesmos ficamos esperando. Não, nós temos que orar. É nós que temos que orar. O interesse não é nosso. Não é nós que queremos a vitória. Não é nós que queremos a nossa justiça. Não é nós que queremos que a porta se abra. Então nós temos que orar. Nós temos que fazer a nossa parte. E orar sem cessar. Sem ficar preocupado, sem ficar ansioso, achando, Deus não está escutando, já tem um mês que eu estou orando, já tem um ano que eu estou orando, já tem 5 anos que eu estou orando, o Senhor não está me ouvindo. Isso aí é mentira de Satanás. Isso aí é mentira para você parar de orar, para você deixar de interceder pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus amigos. Isso aí Satanás coloca para a gente ficar com dúvida, achando que Deus não está nos ouvindo, e aí a gente, parar. E a gente parando de orar, a gente não recebe a vitória. Mas nós não podemos dar ouvido a essas vozes. Quando o desânimo vier, aí mesmo que nós temos que orar, mesmo que seja nos arrastando, mesmo que seja sem vontade, sem ânimo, mas nós temos que parar um pouquinho, nosso dia, nossa tarde, a nossa noite, colocar nosso joelho no chão e orar. Orar ao Senhor, ao nosso Deus, a esse Deus todo-poderoso que tudo pode, que pode fazer grandes coisas, aqueles que clamam a Ele dia e noite. Que maravilha, né, irmãos? Que bênção é saber que temos esse Deus, que temos esse Pai, que temos esse justo juiz ao nosso lado, que pode fazer por nós
todas as coisas. Fique com essa palavra, que Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana, em o nome de Jesus.